Olá, amigos da IBNJ Paris, graça e paz. Um privilégio poder falar a vocês nessa conferência do Espírito Santo, ainda que no formato online, de dentro para fora. Eu creio que serão dias especiais, um tempo abençoado. Estendo aqui meu carinho a toda a equipe pastoral, a cada um de vocês que estão participando e agradeço pelo privilégio de poder participar esse convite que me foi estendido na pessoa do pastor Leandro. Quero compartilhar com vocês um assunto que tem sido importante, significativo na minha caminhada com Deus, no cumprimento daquilo que o Senhor espera de nós. O nosso texto base, o nosso ponto de partida será Atos capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. É importante a gente reconhecer que aqui nós temos menção das palavras do Senhor Jesus. Suas últimas palavras antes de ser assunto aos céus. No mesmo capítulo 1 do livro de Atos que estamos lendo, no versículo 4 e 5, nós lemos Jesus falando com os discípulos o seguinte: são suas últimas palavras antes de ser assunto aos céus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, Jesus, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo não muito depois desses dias. Então, essa palavra de Jesus, João batizou com água, vocês vão ser batizados com o Espírito Santo, ela precisa estar conectada com a declaração de Atos 1:8. O que tem levado muita gente à seguinte compreensão: bom, então, receber o poder do Espírito Santo é a experiência do batismo no Espírito Santo. Nós sabemos que há pelo menos duas experiências distintas com o Espírito Santo. Uma delas é a experiência do novo nascimento. Tito 3,5 fala do lavar da regeneração do Espírito Santo. A partir desse momento, quando cremos, quando abraçamos a fé, o Espírito de Deus, ele vem habitar em nós. O apóstolo Paulo deixou isso claro quando, em Efésios, no capítulo 1, nos versículos 13 e 14, ele diz: em quem também vós, esse em quem, o versículo anterior ele termina falando de Cristo, então em quem? Em Cristo. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Há uma experiência com o Espírito Santo que é no momento em que nós cremos, recebemos a palavra, nascemos pelo Espírito Santo, somos regenerados pelo poder do Espírito Santo, e nesse momento o Espírito Santo vem habitar em nós. Paulo diz em Romanos 8,9 que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Logo, não há como ser dele e não ter o Espírito Santo. Agora, uma coisa é ter o Espírito Santo residindo dentro de si. Outra coisa é ter uma segunda experiência com o Espírito Santo. Talvez a melhor forma de separar essas duas experiências seja também levar em conta que Jesus, depois de ressuscitado, aparece para os discípulos, sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Até a ressurreição de Cristo e a consumação da obra da cruz, ninguém ainda nascia de novo. O Espírito Santo só pôde vir habitar permanentemente nas pessoas a partir do momento dessa experiência do novo nascimento. E aqui nós temos a menção clara dessa primeira experiência, que é receber a pessoa. Agora, depois de Jesus ter soprado sobre eles, depois de ter dito recebei o Espírito Santo, ele diz: agora vocês têm que aguardar a promessa do Pai, que é o batismo no Espírito Santo. Então, nós precisamos entender isso como uma segunda experiência. A palavra de Deus nos mostra pessoas nascendo de novo, sendo batizadas nas águas, como lá em Atos capítulo 8, quando o evangelho chega em Samaria, e depois, no momento posterior, os apóstolos vindo impor as mãos para que eles recebessem o Espírito Santo. Se nós vimos que receber o Espírito Santo é algo que se dá de forma automática no novo nascimento, por que é que os apóstolos iriam lá para orar com as pessoas pelo recebimento do Espírito Santo? Porque o batismo no Espírito é uma segunda experiência. Pois bem, o que Jesus está falando sobre receber poder está ligado não à primeira experiência do novo nascimento, mas está ligado à segunda experiência do revestimento de poder. Então já trabalhamos aqui a ideia e o conceito de que para ser testemunha de Jesus precisamos da ação do Espírito Santo. Trabalhamos também a ideia de que essa ação e obra do Espírito Santo não é apenas resultado de ter nascido de novo, mas de um revestimento de poder, porque é a expressão e a manifestação desse poder que nos fará testemunhas de Cristo. Agora, precisamos entender
qual é a relação entre essa segunda experiência com o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, e a capacidade de ser testemunhas de Cristo. Durante muito tempo eu tenho ouvido um entendimento um pouco confuso acerca disso, em especial nos ciclos pentecostais, onde se enfatiza mais o poder do Espírito Santo. Se apresenta a ideia de que o recebimento do poder é mero e simplesmente o ser batizado com o Espírito Santo. E eu quero trabalhar algo um pouco diferente. É lógico que começa a partir dessa experiência, e é por isso que estamos vinculando o que Jesus disse à experiência do batismo no Espírito Santo. Mas não é mero e simplesmente ser batizado no Espírito Santo. Durante muito tempo, a gente tem trabalhado a ideia de que o revestimento de poder solta a nossa língua, nos ajuda a vencer os medos, nos leva a pregar com ousadia, e a gente trabalha a ideia de ser testemunha como se fosse mero e simplesmente falar de Jesus para outros, falar com autoridade, falar com poder. Mas isso, na verdade, não define o que é uma testemunha. Essa expressão usada e traduzida como testemunha na linguagem bíblica, em Atos 1, 8, por exemplo, quando Jesus diz sereis minhas testemunhas, a palavra usada no original grego, martus, significa testemunha, era usado no sentido legal e também histórico, apontando que alguém que presenciou alguma coisa. É lógico que o termo passou a ser usado depois para falar dos mártires, dos que morreram, mas morreram como testemunhas de Cristo, sustentando isso até o fim. No entanto, é importante a gente entender qual é o papel de uma testemunha. Certa ocasião, eu vi um acidente envolvendo um carro estacionado e um rapaz que vinha de bicicleta. A pessoa abriu a porta, o rapaz que vinha vindo com a bicicleta bateu na porta aberta, caiu. Na hora, com a pancada que ele deu na própria porta e depois com a queda no chão ele ficou inconsciente, foi chamado lá o bombeiro, o SEAT vieram, depois ele recuperou, rejeitou ajuda e de qualquer forma foi lavrado um boletim de ocorrência. Como eu estava lá e vi, fui arrolado como uma testemunha. Quando me chamaram para testemunhar, eu me lembro de estar sentado diante do escrivão e ele me perguntou, o que você viu? Eu falei, olha, eu vi o carro estacionando, eu vi o rapaz descendo com a bicicleta, eu vi um outro carro passando na lombada que estava um pouquinho antes do carro estacionado, e como ele desceu em alta velocidade, em vez de desviar, né, do carro que estava passando pela lombada devagar pelo lado de fora, ele desviou pelo lado de dentro. O que me faz acreditar que foi justamente quando ele entrou naquela parte do acostamento e saiu de repente, né, que fez com que o motorista que abriu a porta não visse ele. Naquele momento, o escrivão me interrompeu e disse, senhor, eu gostaria que o senhor falasse só o que viu e não a sua opinião de por que você acha que aconteceu. Eu levei um susto, achando ligeiramente grosseiro da parte do escrivão, mas ao mesmo tempo o bom senso me colocou no meu lugar, né? Uma testemunha fala apenas do que viu. Ela não precisa especular, ela não precisa interpretar, ela não tem que deduzir por que alguém abriu a porta naquela hora, se ele olhou, se não olhou. Eu precisava apenas contar o que vi e deixar o resto com eles. Estou dizendo isso porque, quando Jesus está falando, vocês serão minhas testemunhas, ele estava falando isso a pessoas para quem ele apareceu. Os apóstolos eram, antes de mais nada, testemunhas da ressurreição de Jesus. O testemunhar de Cristo não era mero e simplesmente pregar as boas novas. Eles receberam também essa ordenança do Senhor Jesus, e de pregar o evangelho a toda criatura, façam discípulos das nações. Mas aqui, quando Jesus está falando sobre ser testemunha, e essa expressão testemunha, ela será usada, ela vai aparecer nas Escrituras também no livro de Atos, para falar do papel, da responsabilidade que eles tinham de anunciar, né, a própria ressurreição do Senhor Jesus. Então, em outros textos do livro de Atos, né, nós vemos isso. Por exemplo, Atos capítulo 1, verso 22, quando fala dos apóstolos se reunindo para escolher um substituto para Judas que havia morrido, a Bíblia diz o seguinte, começando do batismo de João, está falando do tempo que essa testemunha tinha que ter estado entre eles. Eu vou começar, na verdade, no verso 21 de Atos 1, dizendo, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi elevado às alturas, um desses se torne testemunha conosco da sua ressurreição.
Então aqui Jesus está falando de pessoas que eram testemunhas da sua ressurreição, testemunhas oculares, acompanharam o ministério de Jesus desde o batismo de João, estiveram com ele durante todo aquele tempo, eram testemunhas dos seus ensinos, da operação dos seus milagres, até o momento que ele foi assunto aos céus. É por isso que diante de todo aquele grupo de seguidores de Jesus, só 2 pessoas apresentavam as qualificações, porque alguém tinha que ter testemunhado todo o ministério de Jesus. Foi assim que eles definiram e levantaram esse substituto. Em Atos, capítulo 2, verso 32, o apóstolo Pedro, se refere a Jesus dizendo: a esse Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, o capítulo da ressurreição, fala das pessoas a quem Jesus apareceu. Diz que ele apareceu não apenas aos apóstolos, apareceu primeiro a Tiago, irmão do Senhor, apareceu aqueles 2 no caminho de Emaús, apareceu também a Paulo, ele diz: eu sou o tardio, aquele que sou a testemunha, que chegou depois, nascido fora do tempo. Nós percebemos que o tempo todo eles usam a ideia de testemunha. Ele fala de uma vez que o Senhor apareceu para um grupo de quase 500 pessoas. Então, nós tínhamos um exército de testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. E testemunha é alguém que viu alguma coisa. Nesse sentido que estamos aplicando em relação às testemunhas de Cristo, eles eram testemunhas da ressurreição de Jesus. Então, é importante a gente começar a partir dessa ideia, que é o sentido principal. Muitas pessoas dizem: não, mas se a gente for falar de uma testemunha ocular, isso descartou todos os cristãos que se converteram depois. Então, até antes de responder essa ideia, deixa eu citar alguns textos mais. Atos 3,15. Pedro, agora pregando depois da cura do paralítico, diz: Dissarte, matastes o autor da vida, quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Atos 5,32, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então, essa ideia de ser testemunha de Jesus era, em essência, compartilhar aquilo que eles viram sobre a ressurreição de Jesus. No entanto, aqui em Atos 5,32, ele fala que eles eram testemunhas, mas também o Espírito Santo. Assim como Jesus diz: vocês vão receber o poder do Espírito Santo para serem testemunhas, ele agora está dizendo que o Espírito Santo, que também é testemunha, quer manifestar isso através de nós. Como nós podemos entender e aplicar isso para o crente de hoje em dia? Eu nunca vi Jesus aparecer para mim, nunca aconteceu até hoje. Aliás, a ênfase para a maioria dos crentes era essa. O apóstolo diz a respeito de Jesus: olha, o qual não tendo visto, amais. Nós amamos mesmo sem vê-lo. Essa é a natureza da fé, a convicção de coisas que não se veem. No entanto, se nós não o vimos ressuscitado, a pergunta é: como podemos ser testemunhas da sua ressurreição se não o vimos ressuscitado? Pastor Luciano, o senhor está querendo dizer que Atos 1,8 se dirige somente aos apóstolos? Não. Jesus disse: vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, aos confins da terra. E essa equipe de testemunhas oculares não conseguiu chegar em todos os cantos da terra, eles somente para levar o evangelho. Então Jesus não estava falando só a eles, mas só eles eram testemunhas oculares. Então, como isso se aplica a nós, que não somos testemunhas oculares? Então, esse é o ponto que merece a nossa atenção e que eu quero trabalhar com você a partir de agora. Acho que a forma correta da gente entender é que testemunha viu alguma coisa. Então, se nós não vimos Jesus ressuscitado, nós pelo menos precisamos presenciar, visualizar, testemunhar obras que testificam que Jesus está ressuscitado. Atos capítulo 4, versículo 20, os apóstolos dizem assim: não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Uma testemunha fala daquilo que viu e ouviu. Atos 22:15, o apóstolo Paulo está dando seu testemunho e diz que Jesus os chamou para ser testemunha diante dos homens, das coisas em que tens visto e ouvido. Então nós sempre falamos do que vimos e ouvimos. Se não vimos Jesus pessoalmente, nós precisamos pelo menos compartilhar as evidências da ressurreição de Jesus que podemos ver. Ainda que não tenhamos isso ressuscitado, nós podemos ver as evidências da sua ressurreição com a sua ação, com a sua operação na nossa vida. Eu lembro de uma frase que eu ouvi ainda na adolescência, que dizia que viver pregando é diferente de pregar vivendo. Tem gente que só vive pregando, falando.
mas ele não prega com a vida que ele tem. Nossas vidas precisam se tornar uma verdadeira vitrine para as pessoas que comprove que Jesus ressuscitou. Como? O poder do Espírito Santo virá sobre nós. E eu não estou negando que ele vai destravar nossa língua, que ele vai nos dar ousadia e poder para testemunhar. Eu experimentei isso. Fui batizado no Espírito Santo aos 15 anos de idade. Eu comecei a falar de Jesus como eu nunca tinha falado na minha vida. Um santo atrevimento, uma ousadia, uma coragem veio sobre mim. Eu queria compartilhar o evangelho. Eu fazia isso de uma forma que eu não tinha feito antes, porque não poderia fazer isso sem o poder do Espírito Santo. Então, embora eu não exclua falar de Jesus na autoridade do Espírito Santo, eu também não quero limitar somente a falar a respeito dele. Nós precisamos entender algo, que o poder de Deus deve agir em nós primeiro. Antes da gente pensar em qualquer outra coisa, temos que experimentar o poder do Espírito Santo agindo em nós. Por quê? Para que a gente possa ser testemunha. Diferente dos apóstolos, uma vez que nós não vimos Jesus com os nossos olhos, nós precisamos então do poder do Espírito Santo agindo na nossa vida para produzir em nós ações, operações, manifestações do poder de Deus que se tornem evidências da ressurreição de Jesus. Foi assim com a primeira geração. Não apenas os apóstolos foram considerados testemunhas. Aqueles que não viram o Senhor ressuscitado, mas tinham as evidências do poder dele agindo nas suas vidas, também se tornaram testemunhas. Um dia eu comecei a compartilhar o evangelho com uma pessoa que me disse ser ateu e falou: olha, eu não acredito em Deus. Eu olhei para esse cara e falei: eu não consigo não acreditar. Ele falou: como que você prova que a Bíblia é de fato o livro sagrado, é a revelação de Deus? Eu falei: olha, antes da gente discutir isso, deixa eu te falar algumas coisas que eu tenho experimentado nos últimos anos e eu posso te dar testemunhas disso que não partilham da minha fé. Gente que presenciou essas minhas histórias. Então, eu falei para ele: eu já fui curado disso, disso e disso. E tenho os exames médicos, o testemunho de médicos que podem te falar a respeito disso. Minha esposa já experimentou esse nível de intervenção de Deus, de cura também, e nós podemos compartilhar com você os registros. Falei, nós temos vivido milagres de proteção, de livramento, de provisão, e compartilhei algumas histórias para ele. Falei, meu filho, quando nasceu, meu primeiro filho, o Israel, o primogênito, ele é um milagre. O médico não cristão que fez o parto, por pelo menos 2 anos e meio, se referia a ele como o milagrinho, né? Ele mandava pessoas me procurarem na igreja para que eu orasse por ela, contando a história de como o meu filho sobreviveu ao parto e ele, como médico, não tinha explicação para isso. Falei para ele de como, quando meu filho tinha 6 anos de idade, orou pela minha filha com 3 anos de idade, a caçula, que ela esmagou o dedo na porta a ponto do dedo ficar pendurado, e como diante dos nossos olhos aquele dedo endireitou, entrou no lugar, e mesmo depois a gente indo para o hospital, o médico que não viu a cena dizia, pelo magoado da carne, da pele, é impossível esse dedo não ter quebrado. Fez o raio-x, ele dizia, não é possível, né? Um ossinho desse, de uma criança de 3 anos, a pele está tão machucada como está. Minha esposa só ficava pensando, se eu contar o resto da história, é aí que o senhor não vai acreditar. Em suma, nós podemos experimentar a ação do poder de Deus de tal forma nas nossas vidas que isso nos credencia para compartilhar, porque passamos a ter evidências do poder de Deus na nossa vida. E o impacto disso na vida não só de um não crente, né? O apóstolo Paulo diz, por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 14, lá no verso 25, a respeito de se nós começarmos a profetizar diante de um não crente, a Bíblia diz, os segredos do seu coração vão ser revelados, e a Bíblia diz o seguinte, ele vai se prostrar com o rosto em terra, adorando a Deus, reconhecendo que Deus de fato está no meio de nós. O que leva o incrédulo a reconhecer a presença de Deus não é se ele sentiu um arrepio na hora do culto. Às vezes é algo que eu e você que já somos crentes e temos uma sensibilidade, podemos perceber, mas não ele. O que leva é uma operação do poder do Espírito Santo. Agora, para poder profetizar e falar dos segredos do coração dessa pessoa, nós não podemos fazer isso de nós mesmos. Não adianta só decorar João 3,16, um esboço básico do plano de salvação, porque o que vai tocar profundamente as pessoas é a manifestação do poder do Espírito Santo. E eu e você precisamos, em primeiro lugar, experimentar essa ação de Deus na nossa vida. Eu já tive livramento sobrenatural de Deus num momento de assalto. Eu
já vi provisão sobrenatural, passar uma tarde, né, com o cartão ali no caixa eletrônico do banco, orando, confessando a palavra até que o valor que eu precisava entrasse. Isso também é uma outra história sobrenatural, a maneira como Deus moveu alguém em outro canto, né, do nosso país a fazer o depósito na hora que eu precisava. Então, eu posso compartilhar às pessoas coisas que Deus tem feito na minha vida ao longo do tempo, que vão se tornando evidências do poder de Deus. Então, a primeira coisa, o poder de Deus deve agir em nós primeiro. Depois que o poder de Deus age em nós, qual é a nossa responsabilidade? Compartilhar, contar aos outros aquilo que Deus tem feito por nós. Em Marcos, no capítulo 5, nós temos o relato da libertação daquele endemoniado gadareno. É assim como nós conhecemos, não sabemos seu nome, né? Obviamente, depois do que Jesus fez, o melhor título para ele é um ex-endemoniado. Agora, esse homem, depois da libertação, ele vai até Jesus, e o verso 18 diz assim: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Esse homem está implorando: deixa eu te acompanhar, deixa eu te servir. É como se ele dissesse: eu quero ser um dos seus discípulos, eu quero devotar minha vida ao seu serviço. O Senhor trouxe significado à minha vida, libertação, o Senhor mudou a minha história. Olha a resposta de Jesus, verso 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, não permitiu que ele seguisse junto. Mas olha o que Jesus diz: mas ordenou-lhe, aqui não há sugestão, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Esse homem não tinha conhecimento teológico para pregar a palavra para os seus familiares, mas Jesus diz: vai lá e conta para eles o que Deus te fez. A história desse homem era conhecida. Havia muitas testemunhas do que ele tinha passado e experimentado. Jesus diz: apenas conte o que eu fiz na sua vida. Esse homem era uma testemunha de Jesus, sim. Nós não sabemos se ele viu Jesus depois morrer e ressuscitar para ser testemunha naquele sentido, mas era testemunha de uma operação gloriosa e sobrenatural do poder de Deus na vida dele. Então, agora, qual era a responsabilidade? Era obedecer e compartilhar. O verso 20 de Marcos 5 diz: então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Isso significa que, embora ele obedeceu Jesus de falar para a família, ele não parou para a família. Ele não parou para o bairro e na cidade dele. Decápolis era uma região do Império Romano de 10 cidades. E a Bíblia diz que ele proclamou nas 10 cidades o que Jesus fez. E todo mundo se admirava, porque a história de quem ele era antes da conversão, ela havia se espalhado. E agora esse homem pode falar com propriedade daquilo que Deus havia feito na sua vida, né? O que o ministério de Jesus tinha produzido. A mesma coisa quando olhamos para aquela mulher samaritana de João, capítulo 4. O Senhor Jesus fala de uma maneira poderosa ao coração dessa mulher, opera no poder do Espírito Santo, revela coisas, né, do coração dela. Agora, a Bíblia diz que depois dessa primeira conversa com Jesus, João 4:28, quanto à mulher, deixou o seu cântaro. Achei interessante que ela foi lá para buscar água, mas ela largou o cântaro para trás, volta à cidade, podia pelo menos ser aproveitado da viagem, deixar água, acho que naquele momento perdeu completamente o significado. E disse àqueles homens, aos habitantes da cidade: vinde comigo e vede um homem que me diz tudo quanto tenho feito. Será esse, porventura, o Cristo? A Bíblia diz: saíram, pois, da cidade e vieram a ter com ele. Lá na frente, nós vamos perceber as pessoas dizendo: agora já não é por causa do que essa mulher falou que nós cremos. O verso 39 diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me diz tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles e ficou ali 2 dias. E muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: agora já não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então eles dizem: agora que viemos a Jesus, nós temos mais subsídio do que o que você ofereceu. No entanto, no início, foi por causa dela compartilhando o que Jesus tinha feito por ela que isso atraiu a outros. Agora preste atenção, a mulher estava acabando de se converter. Ela não tinha conhecimento bíblico para pregar muita coisa sobre a palavra de Deus ou debater os assuntos da fé que ela havia abraçado. Mas ela tinha uma intervenção de Deus na sua vida e ela podia contar. Logo, ser testemunha é alguém que vê,
que ouve, que presencia algo. E a razão pela qual Jesus enviou o Espírito Santo não era apenas para nos ungir e falar com poder, é mais do que isso. É para que o Espírito Santo opere na nossa vida. É para que ele traga tantas evidências da ressurreição de Jesus através dos milagres, da ação sobrenatural dele, que então isso nos credencia agora para começar a falar daquilo que nós temos experimentado. Então, em primeiro lugar, eu acabei de declarar aqui para vocês, em primeiro lugar, que o poder de Deus deve agir em nós. Isso é o que vem primeiro. Em segundo é que depois de experimentar a ação do poder dele na nossa vida, nós passamos a compartilhar com outros, porque nós só podemos transbordar aquilo que nós recebemos. Em segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1 e no versículo 4, o apóstolo Paulo diz que com a consolação que nós somos consolados, nós consolamos os outros. Nós só podemos oferecer aquilo que recebemos. Nós só podemos transbordar o que já se manifestou na nossa vida. Então, qual é a primeira prioridade de um crente? Não é apenas sair tentando convencer outros. É experimentar ações de Deus na sua vida de tal forma que ele tenha o que contar. Depois de experimentar, ele conta. E é nesse momento de contar ou compartilhar com outros o que Deus fez, que então nós vamos experimentar mais da ação do poder do Espírito Santo. Então, se em primeiro lugar a gente destacou aqui que nós temos, que experimentar o poder de Deus agindo em nós, em segundo lugar, falamos que depois de experimentar, nós contamos ou compartilhamos. Então, em terceiro e último lugar, eu quero encerrar essa palavra dizendo que quando nós testemunhamos o que ele fez por nós, o mesmo poder do Espírito Santo que um dia agiu em nós para nos credenciar como testemunhas, agora se manifestará mais uma vez na vida, ou no momento daqueles a quem estamos compartilhando. Então, eu quero deixar alguns exemplos bíblicos disso. Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15, nos diz algo importante nesse sentido. Jesus diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele diz: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então ele diz: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Quem são os que creem? Prega o evangelho. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Então Jesus disponibilizou isso a todos os crentes que são salvos. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Muitas vezes, quando estou compartilhando experiência em pregações, principalmente quando estamos falando do poder do Espírito Santo, às vezes as pessoas me procuram e dizem: pastor, fui tão abençoado, eu ouvi a mensagem, os testemunhos que o senhor deu, o senhor não ora comigo porque eu também quero ter essas experiências? Mas eu digo para as pessoas, enquanto elas estão achando que alguém tem que orar para elas terem experiência, elas na verdade não entenderam a forma de Deus agir. Em primeiro lugar, elas é que tinham que estar orando. Porque a vida de oração inevitavelmente vai nos levar a ter experiência. Eu lembro quando aos 15 anos de idade, cheio do Espírito Santo, com essa fome pelo sobrenatural, pedi a alguém: por favor, ore por mim, eu quero ter experiência com Deus. Ele falou: você quer ter experiência com Deus? Você não tinha que estar pedindo para eu orar por você. Você tinha que se dedicar à oração. Porque ele falou: as experiências são resultados da sua vida de oração. Aliás, as maiores intervenções que nós presenciamos no livro de Atos, ou pelo menos a maioria dessas grandes intervenções, elas estão associadas a um ambiente de oração. Atos 2, nós temos o dia de Pentecostes, todo mundo sendo cheio do Espírito Santo, mas Atos 1,14 diz que eles perseveravam unânimes em oração. Em Atos capítulo 3, logo depois de Pedro e João levantarem aquele paralítico que estava sentado à porta formosa do templo, a palavra de Deus nos mostra que eles estavam indo como de costume à hora da oração. Eles tinham uma vida de oração. Em Atos capítulo 4, quando a Bíblia diz que todos foram novamente cheios do Espírito Santo, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, a Bíblia diz que eles estavam reunidos para orar. Quando nós olhamos Atos capítulo 10, um anjo de Deus aparecendo para Cornélio, Cornélio está orando. Quando o apóstolo Pedro, lá no terraço da casa onde estava, tem a visão de Deus direcionando ele para ir pregar a Cornélio e a sua família, a Bíblia diz que ele subiu ao telhado para orar. Então, quando o Senhor Jesus aparece para Paulo no templo, o que você acha que Paulo tinha ido fazer no templo? Piquenique? Não, ele está lá orando, buscando a Deus. Então, nesse ambiente de oração, nós vamos ter experiências. Eu lembro de um ditado que eu ouvia desde criança:
Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então, eu digo para as pessoas, mais do que apenas querer ter experiência ou pedir para outros, viva uma vida de oração. Isso vai ativar primeiro as suas experiências. Depois que você tiver as suas, você vai para o segundo nível, nós vamos compartilhar. É depois que você começar a compartilhar que você vai ser introduzido no terceiro nível, do poder do Espírito Santo se manifestar de novo. Outro dia alguém falou para mim, pastor, ore por mim, eu quero ter essas experiências que o senhor tem quando está pregando. Eu falei, não adianta eu orar por você, meu filho. Eu estou tendo essa experiência porque eu obedeci o ID de Jesus. Então Jesus disse, se vocês forem, os sinais vão acompanhar. Agora, para o sinal acompanhar, você tem que estar em movimento, você tem que ir primeiro. Se você não vai a lugar nenhum, como é que o sinal vai te acompanhar? Ele vai ficar estacionado, ele não vai aparecer na sua vida. Agora, é quando decidimos compartilhar, há um compromisso da parte de Deus de manifestar o poder dele na vida de outros. E nós precisamos acreditar que quando tomamos essa decisão de proclamar, o poder do Espírito Santo vai agir. Atos capítulo 4, versículo 33. Eu mencionei antes que todos foram cheios do Espírito Santo, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Esse relato é em Atos 4, 31. Logo depois disso, a consequência deles terem sido cheios do poder, ter experiência, é que eles vão contar. E a Bíblia diz assim, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Ou seja, só para contar que viram Jesus, eles não precisavam do poder. Mas o poder se manifestava quando eles estavam compartilhando isso com curas, com milagres, né, com intervenções de Deus, com novas manifestações do poder de Deus, autenticando provas da ressurreição de Jesus. O Cristo ressurreto demonstra a realidade da sua ressurreição por meio das coisas que ele faz ainda hoje nas nossas vidas. O livro de Hebreus diz no capítulo 13, no versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Deus está disposto a fazer loucuras enquanto nós testemunhamos. Filipe sai do meio de um avivamento em Samaria e vai para uma estrada deserta por direção de Deus, porque ele ia testemunhar para uma pessoa. Sobe numa carruagem e pega uma jornada que eu chamo só de ida. Em algum momento ele ia ter que descer daquela carruagem que ia para a Etiópia e ele não tinha uma carona de volta. Ele não estava numa autoestrada, não era a mesma coisa pegar um ônibus que você vai ao ponto final e pega outro para voltar. Mas ele entra e ele não está nem um pouco preocupado com o que será dele. Mas depois de batizar aquele etíope, aquele eunuco que se converteu, a Bíblia diz, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e o trasladou para a próxima cidade onde ele ia. Você imagina que experiência extraordinária? Eu brinco que Filipe foi o primeiro, pelo menos no Novo Testamento, a voar de Jesus Airlines, né? Que o Senhor o toma de um lugar para o outro. Agora, essas coisas acontecem com quem está obedecendo o ID. Então, se nós primeiro começarmos a ter experiência, depois nos dispusermos a compartilhar o que nós temos, nós vamos ver um novo ciclo se abrir para termos experiências ainda maiores. Nós precisamos entender que enquanto testemunhamos, Deus também vai testemunhar conosco. Marcos capítulo 16, eu li até o verso 17 e 18 que falam dos sinais, mas o verso 20 diz assim, é como termina o Evangelho de Marcos. E eles, tendo partido, o que é partido, obedecido o ID, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor. Como que Deus cooperava com eles? Confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, quando eu e você começamos a compartilhar, agora, além das experiências que já temos, além de contar o que nós já somos testemunhas, novas evidências surgirão. O poder de Deus se manifestará de uma nova forma. E é importante que eu e você acreditemos nisso. É importante que eu e você esperemos por isso, porque o próprio Deus determinou que essas coisas seriam assim, que era o que iria acontecer. Em Hebreus, no capítulo 2 e no versículo 4. No versículo 3, a Bíblia fala, né, da salvação que inicialmente nos foi anunciada pelo Senhor e depois foi confirmada pelos que ouviram, falando dos apóstolos. A Bíblia diz assim, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios, vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então aqui, dando Deus testemunho com eles, é de novo, cooperando o Senhor com eles. Então é como se Deus dissesse, se você me permitir fazer de você minha testemunha, através da minha ação na sua vida. Se depois você me obedecer e começar a compartilhar isso com outros, aí eu entro testemunhando com você. Aí é o seu testemunho do que você experimentou, junto com aquilo que eu vou fazer. Meus amados, nós precisamos entrar num novo nível, numa nova dimensão, para expressar o Evangelho debaixo do poder do Espírito Santo. Agora, para que isso aconteça,
Então, nós precisamos voltar àquele lugar lá do início. Precisamos do poder do Espírito Santo agindo na nossa vida. Isso não se limita apenas um dia ter sido batizado no Espírito Santo, falado em outras línguas. Nós precisamos cultivar. A oração em línguas é algo que o crente precisa praticar continuamente, todos os dias, o máximo que puder. A Bíblia diz que o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Não apenas a oração em línguas, o relacionamento com o Espírito Santo, a capacidade de ser sensível, obedecer aos impulsos, à liderança dele. Nós podemos dizer, né, que Filipe teve uma experiência extraordinária porque ouviu o impulso do Espírito Santo e obedeceu à liderança dele. Muitas experiências que eu tenho tido têm vindo dessa sensibilidade ao Espírito Santo e de obedecê-lo. Agora, se nós cultivarmos uma vida de oração, vamos alimentar não o poder, não tem a ver com merecimento. Essa vida de oração nos leva a morrer para a carne, a nos desligarmos da consciência das coisas naturais e nos ligarmos cada vez mais na consciência daquilo que é espiritual. Eu aqui encerro, encorajando você a decidir mergulhar nesse rio. Muita gente está esperando o dia que o Espírito Santo fará algo por ele, e nós precisamos tomar a dianteira. Não é apenas esperar o que o Espírito Santo fará por nós, é a decisão de que nós vamos fazer algo em relação ao Espírito Santo. Uma boa forma de entendermos isso é olharmos a visão do rio de Deus em Ezequiel 47. A Bíblia fala de um varão, uma referência a um anjo, pegando o profeta Ezequiel, fazendo uma medição e levando ele rio adentro. Agora, essas águas saem lá do santuário, procedem de Deus. O livro do Apocalipse fala de um rio que emana do trono de Deus, do próprio Deus. Sabemos que o rio é uma figura do Espírito Santo porque ele faz coisas que só Deus pode fazer. A Bíblia fala por onde passa tudo volta a viver, que ele seria capaz de ressuscitar e dar vida ao mar morto e fazer habitar nele enxames de peixes. Então, o que eu e você precisamos entender nessa figura do Espírito Santo? O livro dos Salmos diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. É ele que nos traz vida, a casa de Deus, ao povo de Deus. Agora, o que o anjo conduz Ezequiel a fazer, em vez de só ficar olhando, esperando que o rio venha na sua vida, ele chama Ezequiel para dentro. Vão medir, eles começam a entrar no rio. Andam 1000 côvados, aproximadamente meio quilômetro. E a Bíblia diz, a água ainda dava no tornozelo. Mas o anjo não parou ali com o profeta. E eu gosto sempre de dizer, porque não era hora de parar. Eles avançam mais 500 metros e agora a água está dando no tornozelo. Não param, porque não era hora de parar. Avançam mais meio quilômetro, agora a água está dando nos lombos, mas não param, porque não era hora de parar. Quando se parou a medição? Não é quando eles atravessaram o rio e chegaram na outra margem. A Bíblia diz que a medição para quando eles chegam nas águas profundas, porque esse é o lugar do nosso destino. Agora, em vez de ficar esperando que o rio venha invadir sua vida, trazer uma enchente, você pode voluntariamente, pela sua decisão, entrar no rio. Cada dia mais eu vou me render ao Espírito Santo, eu vou me entregar ao Espírito Santo. E o que eu acho lindo nessa figura é que enquanto está dando pé, não importa se a água está no tornozelo, no joelho ou no lombo, a gente está no controle. A gente pisando no leito do rio, diz eu vou para cá, eu vou para lá. Mas é quando fica fundo, águas profundas, águas para se nadar, diz a Bíblia, que o pezinho não toca mais no chão, que quem assume o controle, o governo, a direção é o Espírito Santo. Agora é o rio que nos carrega. O que deve nos ajudar a entender o conceito bíblico de ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é eu ter mais do Espírito Santo. Alguns imaginam assim um vaso, está pela metade, está com 3/4, está quase totalmente cheio. Em João 3,34, a Bíblia diz que Deus não dá o Espírito por medida. O Espírito Santo não é divisível. Eu não tenho um pouco dele, amanhã eu tenho mais dele. Pastor, então o que é ser cheio? Assim como um recipiente que é cheio do líquido, é estar totalmente tomado. Em outras palavras, totalmente entregue. Ser cheio do Espírito Santo não é você ter mais dele, é ele ter mais de você. É você se entregar plenamente. Isso vai permitir que o poder dele operando em você faça de você uma testemunha. Ao ser uma testemunha, você se dispõe a obedecer a ordem de Jesus, diz eu vou contar. E quando conta, você ativa um próximo nível. E terceiro, lugar, o que vem como consequência é um novo nível. Agora é Deus testemunhando junto com você. Você está falando o que já experimentou. E agora Deus está fazendo mais, fazendo coisas novas. Que Deus nos ajude a cultivar esse relacionamento, essa intimidade com o Espírito Santo e uma vida de oração que nos autentique como suas testemunhas. Porque o de dentro para fora, no plano de Deus, não é só a santificação que começa aqui e manifesta no exterior. Não é só uma igreja que primeiro tem Deus para depois levá-lo para o mundo. É eu e você temos experiências que transbordam para a vida de outros. Que o Senhor te abençoe e que Ele faça de você sua testemunha. Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs que acompanharam essa mensagem.
Eu oro pela ação e o poder do Espírito Santo se manifestando não apenas enquanto ouvem, trazendo a convicção da verdade, a aplicação personalizada, mas eu oro por um tempo de despertamento, de resposta deles àquilo que ouviram. Eu oro que à medida que se entregam, Senhor, a esse lugar de oração e comunhão, que novas e maiores experiências aconteçam para ser compartilhadas. E à medida que eles compartilham essas novas experiências, que eles vejam ainda mais daquilo que o Senhor tem para fazer neles e através deles na vida de muitos outros. Eu oro por um novo tempo de testemunho, de frutificação, de conversão de muitos outros, que venha de transbordarmos as nossas experiências contigo, que são as evidências da sua ressurreição que se manifestam ainda hoje. Eu oro em nome de Jesus, que venham dias onde o teu Espírito sopre ainda com mais força e intensidade, que cada um deles decida entrar mais fundo no rio e decida se entregar sem reservas ao Senhor, até serem totalmente preenchidos. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.